Agradecimentos aos doadores do último vídeo: João Marcos Ottoni, Rafael Alves, David Barros, Christopher Sérgio, Gladson Adonias, João Davi, Eduardo Batista, Cylon Gabriel, Felipe Ricardo, Samuel de Oliveira, Jonatas Moreira, Wesley Santiago, Bruno da Silva e Danilo Rodrigues. Muito obrigado. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Medir coisas foi uma rotina que me acompanhou a vida toda. Como desenhista técnico de um escritório de engenharia no centro de São Paulo, é natural que ver milímetros, centímetros e metros de outra forma faça parte da minha mentalidade diária. Lembro de uma matéria na faculdade que dizia uma certeza absoluta da física, de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A arquitetura é a arte de impor ordem ao caos. Paredes delimitam, tetos protegem, portas permitem a passagem. São regras imutáveis. Ou pelo menos eram, até eu assinar o contrato de aluguel da unidade 1404 do edifício Brutalis. O prédio era uma daquelas monstruosidades de concreto aparentemente construídas na década de 70, encravado no coração da cidade como uma lápide gigante. O aluguel era ridiculamente barato para a região. 32 metros quadrados, dizia o anúncio, vista para o pátio interno. Eu precisava economizar. Tinha acabado de passar por um divórcio com uma desgraçada que levou meu carro, minhas economias e minha vontade de viver em lugares com jardim. Eu queria um buraco para me esconder. O 1404 parecia o buraco perfeito. A mudança foi rápida. Eu tinha poucos móveis, um colchão de solteiro, uma mesa de desenho, uma cadeira ergonômica e 3 caixas de livros. Na primeira noite, o silêncio me chamou a atenção. Quem mora nesses prédios amontoados com 20 apartamentos por andar sabe que o silêncio não existe. Você ouve o vizinho de cima andar de salto alto, ouve a descarga do vizinho do lado, ouve a briga do casal do outro lado do corredor. Mas o 1404, por incrível que pareça, era um túmulo. As paredes pareciam absorver o som. Bati na parede que dividia meu apartamento do 1405. O som foi maciço, denso, como se houvesse chumbo entre os tijolos. O problema começou no 3º dia, quando fui instalar as prateleiras. Eu sou metódico. Peguei minha trena laser e comecei a medir a parede da sala para centralizar o móvel. Apontei o laser para a parede oposta. O visor digital marcou 4,5 metros. Franzi a testa. Na planta baixa que a imobiliária me enviou, eu sempre peço a planta, a largura da sala era de 4,20. 30 centímetros de diferença. Pensei que o laser estivesse descalibrado. Peguei a trena manual, aquela de fita metálica amarela. Estiquei a fita. O metal fez aquele barulho de chicote estalando no ar. A fita confirmou: 4,5 metros. Fiquei parado no meio da sala. 30 centímetros podem não parecer nada para um leigo, mas num prédio estrutural, 30 centímetros é um erro grotesco. Significa que a parede do meu vizinho, o 1405, deveria estar recuada. Fui ver a planta novamente. Somei as áreas. Se a sala tinha 4,5 metros, o apartamento não tinha 32 metros quadrados, tinha quase 36. Eu estava ganhando espaço de graça. Deveria ter ficado feliz, mas a minha mente lógica rejeitou o presente. Espaço não surge do nada. Para eu ter mais, alguém tinha que ter menos. Saí para o corredor. Fui até a porta do 1405. Dona Mirtes,
uma senhora viúva que eu tinha visto apenas uma vez arrastando um carrinho de feira. Toquei a campainha. Nada. Encostei o ouvido na porta. Ouvi um som abafado lá dentro. Parecia madeira estalando, como quando um móvel pesado é forçado contra uma parede. E também um som agudo, contínuo, como de uma chaleira esquecida no fogo, ou talvez um zumbido elétrico. "Dona Mirtes?" chamei. Ninguém respondeu. Voltei para o meu apartamento. Naquela noite, acordei com um barulho. Não vinha do corredor. Vinha de dentro da parede da minha sala. Era um som lento, um craque. O som de pedra roçando em pedra. Acendi a luz. Olhei para a parede onde eu tinha instalado as prateleiras. A prateleira estava torta. Não porque instalei mal, mas porque a parede tinha se movido. Peguei a trena a laser. Minha mão tremia. Apontei. 4,85 m. A sala tinha crescido mais 35 centímetros em 6 horas. Agora havia um espaço estranho entre o meu sofá e a parede, um vazio novo. O piso daquele pedaço novo não era de madeira como no resto da sala. Era um cimento bruto, liso, cinza escuro, que parecia ter brotado do rodapé. Eu não dormi mais. Fiquei sentado na cadeira, olhando para a parede, esperando ela se mexer. Ela não se moveu enquanto eu olhava. É como os ponteiros do relógio ou o crescimento de uma planta. Você não vê o movimento, só vê o resultado. De manhã, fui trabalhar exausto. Passei o dia olhando para projetos de vigas e pilares, tentando encontrar uma explicação lógica. Dilatação térmica, pensei. Assentamento do terreno. Mas dilatação é uma coisa milimétrica. O que estava acontecendo no meu apartamento era algo surreal. Quando voltei à noite, a porta do 1404 estava difícil de abrir. A chave entrava, mas a porta parecia emperrada no batente, como se a madeira tivesse inchado. Tive que empurrar com o ombro. Entrei. Parei na entrada. Deixei minha mochila cair. O meu pequeno apartamento não era mais tão pequeno. A parede do fundo da sala tinha recuado quase 2 metros. Agora, no canto que antes não existia, havia uma porta. Uma porta que não estava lá de manhã. Uma porta de madeira escura, envernizada, com uma maçaneta de latão antiga que destoava completamente do resto do apartamento moderno. O ar dentro do apartamento estava diferente. Não fedia, pelo contrário, estava seco. Meus pelos dos braços arrepiaram. Caminhei até a porta nova, com aquela curiosidade mórbida, aquela falha humana que nos faz olhar para acidentes de carro. Se aquela porta existisse fisicamente, estaria dentro do apartamento da Dona Mirtes. Eu estava invadindo a casa dela. Girei a maçaneta, fria a princípio. Abri. Não era o apartamento da Dona Mirtes. Era um quarto vazio, pintado de um amarelo pálido, iluminado por uma lâmpada fraca no teto. Mas o chão estava coberto de objetos. Havia um tapete de crochê, um par de chinelos ortopédicos rosa, um porta-retratos com a foto de um homem bigodudo dos anos 80 e um carrinho de feira, tombado no canto. Reconheci o carrinho. Era o carrinho da Dona Mirtes. "Dona Mirtes?" Minha voz ecoou naquele quarto amarelo. Entrei. Olhei para a parede do fundo desse quarto novo. Havia uma janela. Corri até ela. Se eu estivesse invadindo o 1405, essa janela daria para o corredor lateral ou para a rua. Abri a cortina. O que eu vi me fez recuar, tropeçando nos chinelos. A janela não dava para fora.
A janela dava para uma sala de estar, mas a sala estava toda errada. Era como ver uma foto panorâmica mal feita, onde as bordas estão distorcidas. O teto da sala que eu via pela janela estava tocando o chão. Os móveis, um sofá bege, uma TV antiga, estavam espremidos, compactados como lixo numa prensa hidráulica. E no meio daquela massa de móveis triturados, vi um braço vestindo uma roupa de lã cinza. O braço terminava numa mão que segurava um controle remoto. A mão estava azulada, parada. Entendi o que estava acontecendo. Meu apartamento não apenas crescia, ele comia os apartamentos ao redor. A parede do meu pequeno apartamento avançou sobre o 1405. O quarto onde eu estava agora era o quarto da dona Mirtes, que foi juntado e limpo pelo meu apartamento. Mas a sala dela foi esmagada. A parede empurrou tudo o que havia lá contra a parede estrutural do prédio. Dona Mirtes não fugiu. Ela foi prensada entre a realidade dela e a minha expansão. Saí correndo daquele quarto, bati a porta. Eu precisava sair, precisava ir à polícia. Corri para a porta de entrada do meu apartamento, girei a chave, destranquei, empurrei. A porta não abriu. Empurrei com força, chutei. Nada. Era como se a porta tivesse sido soldada. Olhei pelo olho mágico. Não vi o corredor do prédio. Vi apenas concreto, cinza, áspero, colado na lente do olho mágico. A parede do corredor tinha sumido. O meu apartamento tinha crescido para fora também. Ele tinha engolido o hall do elevador? Não. Comecei a me sentir sufocado. Irônico, já que eu estava com um espaço maior. Corri para a janela da minha sala, a original, que dava para o pátio interno. Abri a janela. Havia uma parede de tijolos a 5 centímetros do vidro. O pátio tinha sumido. Ou melhor, o meu apartamento tinha se expandido até encostar no prédio vizinho. Meu antes apartamento minúsculo agora era uma caixa selada. Uma caixa que crescia para dentro de outras caixas, mas que não tinha saída para o mundo. Sentei no chão, tremendo, me beliscando. Só poderia ser um pesadelo. Peguei meu celular, sem sinal, claro. Paredes de concreto maciço bloqueiam tudo. Foi então que ouvi o som de novo. Aquele mesmo crack. Vinha do teto agora. Olhei para cima. O gesso do teto estava rachando. Uma fissura fina, como uma teia de aranha, corria de ponta a ponta. Ontem, o teto tinha 2,60 metros. Agora, parecia ter uns 3 metros. O apartamento estava engolindo o 1504, o apartamento de cima. Ouvi passos pesados vindos de lá e gritos. O que está acontecendo? O chão está afundando! Gritou uma voz masculina, abafada pelo concreto, mas audível. Socorro! Uma mulher gritou. Eu vi o teto descer? Não, eu vi o teto dissolver. Não foi como uma demolição, foi como açúcar na água. O concreto do teto começou a ficar poroso, cinza claro, e depois virou poeira fina que caiu sobre mim. E de repente, havia um buraco, e através do buraco caíram móveis. Uma mesa de jantar de vidro estourou no chão na minha sala, cadeiras caíram e se quebraram, e 2 pessoas desabaram também. Um casal jovem, de pijamas. Eles caíram sobre o meu sofá, gritando, cobertos de pó de gesso. Eles olharam ao redor, tossindo. Onde estamos? O homem gritou, sangrando na testa. Quem é você? Eu sou o vizinho de baixo, falei, com uma calma histérica que eu não sabia que possuía. Bem-vindos ao 1404. Só consegui dizer isso. O apartamento tremeu. A sala agora era enorme.
tinha o dobro da altura. Tinha absorvido a área do andar de cima. O casal tentou correr para a porta, a minha porta emperrada. Não adianta, viu? Avisei. Não tem saída. Que merda é essa? A mulher chorava. O prédio tá caindo? Não, respondi, olhando para as paredes. Ficamos nós três ali, prisioneiros num bunker de luxo que se expandia. Nas horas seguintes, o horror se tornou rotina. O apartamento engoliu o 1403. Não houve sobreviventes dessa vez. A parede simplesmente avançou rápido demais como um pistão. Ouvimos os ossos estalarem através do drywall antes que a parede se desfizesse e revelasse o espaço novo vazio, limpo, pronto para uso. O corpo do vizinho do 1403 foi absorvido. Manchas vermelhas na parede nova desapareceram em segundos, sugadas pelo reboco. O espaço era imenso agora. Tinha uns 200 metros quadrados. Mas não havia comida. Não havia água nas torneiras, porque, obviamente, os canos tinham sido rompidos ou mudados de lugar. Era apenas espaço. Espaço vazio, frio e hostil. O homem do andar de cima, cujo nome era Marcos, começou a perder a cabeça. Tem que ter uma janela! Ele pegou um pé de cadeira quebrada e começou a bater na parede que dava para a rua. Bateu com força. O reboco caiu. Atrás do reboco não havia tijolo. Havia vidro. Mais vidro escuro, grosso. E atrás do vidro, vimos luzes. É a rua! Marcos gritou. Estamos salvos! Ele bateu mais forte. O vidro rachou. Mas quando o vidro quebrou, não entrou o vento. Não entrou os barulhos dos carros. Entrou água. Muita água. Água escura, cheirando a cloro e esgoto. O que é isso? A mulher dele gritou. A água jorrou com pressão, nos derrubando. Olhei pelo buraco. Não era a rua, era a caixa d'água do prédio. O apartamento tinha crescido tanto que chegou na torre da caixa d'água do topo do edifício. Nós não estávamos mais no 14º andar. A geometria do apartamento tinha se dobrado, conectando pontos impossíveis. Lutamos contra a correnteza. A água subia rápido. Subam! Gritei, apontando para a escada que tinha surgido no canto, uma escada que pertencia a alguma cobertura duplex que tínhamos engolido. Subimos para o mezanino improvisado. A água inundou a parte de baixo, cobrindo os destroços da Dona Mirtes e os móveis de Marcos. Estávamos encurralados no ponto mais alto, e foi aí que percebi. O apartamento não parava de crescer, mas o prédio tinha um limite físico. O edifício Brutalis tinha 25 andares. Nós já tínhamos consumido uns 4 ou 5. O que acontece, por exemplo, quando um câncer fica maior que o órgão onde ele está? O hospedeiro morre. O órgão explode. Ouvimos um som novo, metal retorcendo, vigas de aço gemendo sob tensão insuportável. As paredes começaram a inchar. O chão começou a inclinar. O apartamento estava ficando pesado demais. Ele comprometia a estrutura do edifício inteiro. Vai cair! A mulher gritou. Mas não caiu. O universo tem uma maneira de corrigir erros. A parede atrás de nós, a única que parecia original, começou a brilhar. Uma linha de luz branca, intensa, desenhou um retângulo na parede. Uma porta. Não uma porta do meu apartamento, nem a do vizinho. Uma porta branca, asséptica, perfeita. Ela se abriu sozinha. Lá fora, não havia corredor. Havia um escritório. Um escritório imenso, infinito, cheio de mesas de desenho e arquitetos trabalhando em silêncio. Mas os arquitetos não eram humanos.
Eram figuras cinzentas, sem rosto, curvadas sobre plantas azuis. Um deles levantou a, entre aspas, cabeça e olhou para nós. Ele segurava uma borracha gigante. Erro de cálculo detectado no setor 1404. A voz ecoou na minha cabeça, sem som. Excesso de área, iniciando correção. O arquiteto sem rosto começou a esfregar a borracha no papel da planta que estava na mesa dele. Eu senti meus pés formigarem. Olhei para baixo. Meus pés estavam ficando transparentes, desbotando. Marcos gritou. As pernas dele estavam sumindo. A mulher dele já tinha desaparecido da cintura para baixo. O que é isso? Gritei. Estamos sendo apagados. Falei, entendendo o horror final. Tentei correr em direção à porta branca, em direção aos arquitetos. Mas não se pode correr quando o chão onde você pisa deixa de existir. O apartamento começou a ficar branco. As paredes sumiram. A água sumiu. Tudo virou a cor do papel em branco. Vi minha mão desaparecer, dedo por dedo, como grafite sendo apagado. Não houve dor, apenas a sensação de deixar de ser tridimensional, de virar um esboço. A última coisa que vi foi o arquiteto soprando as raspas de borracha da mesa. E então, o branco absoluto. Até a próxima. Obrigado.